O Stuxnet, vocês conhecem? Não. O vírus Stuxnet? Não? Esse eu sou... Ele foi um vírus. Vamos contar a história primeiro. Os Estados Unidos, né, em algum lugar no século passado, ele tinha relações muito boas com o Irã. O Irã, país Irã. Então, tanto o presidente dos Estados Unidos contra o... Eu não sei quem que era, se é monarquia, o que era lá. Se era príncipe, primeiro-ministro, não sei. Tinha uma relação muito boa com o fodão do país lá. E aliado ao país que do lado, que eu não sei qual que é, acho que é o Afeganistão, final estão. Tem tantos lá. E para construir uma usina para fazer enriquecimento de urânio com fins de energéticos, ou seja, para produzir energia e tudo mais. Só coisa boa. Total, segurança total. E aí os Estados Unidos ajudou o Irã a construir uma usina lá dentro do Irã para fins energéticos. Beleza, passou o tempo, tudo mais. Só que chegou agora, em 2000, bem no começo do século, no começo da década de 2000, os Estados Unidos falou, peraí, tem alguma coisa errada lá no Irã. O Irã começou a usar as instalações para tratar o enriquecimento do urânio para outros fins que não eram energéticos. Para fins, provavelmente, de construção de bomba nuclear, né? E... Mas olha só... Energia potencial destrutiva. Claro, é energia, não deixa de ser energia. É isso. E os Estados Unidos não gostou muito disso, né? Falou, opa, e aí? Eu tenho que tomar alguma ação, né? Cortou relações, tanto acho que não tem relação até hoje com o Irã. E chamou para parar do Israel. O primeiro-ministro de Israel falou, a gente precisa fazer alguma coisa. Corta aí, daqui a pouco nós voltamos nessa história. A usina já estava funcionando lá, no enriquecimento de urânio. Esse processo de enriquecimento de urânio, não sou químico para falar isso, mas é como se o urânio extraído da terra não servisse para nada. Ele tem que passar por um procedimento que acho que é 1% dele que vale alguma coisa. Os outros 99% acho que deve ser descartado ou usado para algum outro fim. E é literalmente quase uma máquina de lavar. Eles falam centrifugas, que coloca alguma coisa lá e fica lavando, batendo assim, e separa esses dois, porque a rotação parece que chega na velocidade do som, essa rotação é muito alta. E essa instalação lá no Irã tinha não sei quantas mil centrifugas fazendo esse processo que até então era para fim energético, mas que estava utilizando para outros fins. Os técnicos estavam lá certo dia trabalhando, de boa, do nada. Aí eles começaram a notar que o barulho das centrifugas aumentaram. Na palavra deles mesmos, eles escreveram que parecia o jato de avião. E antes o barulho era calmo, porque a rotação estava dentro do limite. Aí começou essa rotação a aumentar muito. E eles olhavam nos controles deles, estava tudo normal. E lá rodando... A milhão. A milhão. Aumentou muito, aumentou 20%, 30%, suficiente para as próprias centrifugas se autodestruírem. Então elas começaram a rodar tão rápido que elas começaram a rachar. Fazer tanto a função delas que elas começaram a quebrar. Carga de trabalho, isso chama. Aumentou a carga de trabalho e a coitada não aguentou. Isso eles não conseguiram parar o sistema. É toda uma instalação complexa, grande, gigantesca, eles não conseguiram parar. Isso em um dia, em 2 dias, em 3 dias, não pararam. Até que eles falaram, peraí, tem alguma coisa de errado acontecendo aqui, obviamente. Aí entraram em contato com um especialista em segurança da Bielorrússia, se eu não me engano. Eu só lembro o nome do cara porque é Sergei. É fácil o nome dele, é Sergei. Esse que lá naqueles lados lá acho que tem essa mania de colocar esses nomes. Sergei, sobrenome, algum sobrenome aleatório russo. Sergei Sou. Aí parece mais chinês. É verdade. Troca. E aí chamaram ele para ele analisar. Ele é um puta especialista foda na área. Aí deram acesso para ele nas instalações e ele foi analisar os computadores e tudo mais. Um detalhe, os computadores de toda a usina não funcionavam na internet, era só local. Ela trabalhava localmente, não tinha conexão com a internet. Então ele precisou obter acesso, provavelmente ele foi até o local, se deslocou até o Irã para fazer a análise. Depois de algum tempo fazendo análise lá, ele chegou à conclusão que tinha um vírus atacando todas as centrífugas para fazer o enriquecimento de urânio. Aí ele coletou dados desse vírus e começou a analisar ele, inclusive pedindo ajuda dos demais da sociedade. Porque a sociedade de segurança da informação ela é muito unida. Se alguém consegue descobrir alguma coisa, vai compartilhando e tudo mais, até para sanar esse problema logo. Como eu falei, do dia zero lá. Você descobre uma falha, tem que chegar no fabricante o mais rápido possível. E para chegar lá, é você comentando em fóruns. Tem fóruns específicos só para vulnerabilidades e tudo mais. E ele começou a comentar em fóruns e atraiu até olhares do próprio dono, o fundador da Kaspersky,
Eu não lembro o nome dele agora, mas o sobrenome dele é Kaspersky mesmo. Foi da onde surgiu a empresa. Essa empresa é russa, né? A Kaspersky é russa. Atraiu a atenção desse cara. Esse cara falou, opa, peraí, vou dar uma olhada também. Inclusive também caras da Symantec, que é outra empresa de antivírus também. Aí eles coletaram desse dado do vírus e analisaram. Fizeram um deep analysis que falam, né? Coleta, você vai analisar toda a estrutura de código desse vírus para saber qual que é a função dele, de onde ele veio, por que ele foi criado e tudo mais. Que, baseado em lógica de programação, você vai fazendo a varredura do código e você consegue obter muita informação. E aí a primeira informação que eles concluíram, logo que pegou o vírus, falou, isso daqui não foi feito por uma pessoa. Eles chegaram à conclusão que uma equipe de 10 hackers chegaria até 2 anos para criar um vírus desse. Mas peraí, é algo muito mais complexo. Então, pode ter vindo de governos. Então, vamos analisar isso aqui. Analisou mais a fundo. Encontrou 4 zero days dentro dele. 4 falhas do sistema Windows, que ele foi criado para atacar o sistema Windows. Então, encontraram dentro dele 4 zero days, que eram falhas que a Microsoft ainda não sabia que existia no sistema. E só para vocês terem noção, normalmente quem trabalha com isso são cientistas de dados, programadores sêniores e tudo mais, se você descobre um zero day, você tem 2 meios. Você comunica à empresa, você pode até obter uma recompensa por isso, ou você joga na nossa famosa Deep Web, que lá tem gente que paga muita grana por essas vulnerabilidades. Fala, você passa para mim essa vulnerabilidade, você fica quieto, você não fala nada, que eu vou usar ela aqui. E essas pode valer 100, 200, 300 mil dólares cada vulnerabilidade para mais. Imagina você encontra uma vulnerabilidade dessa num Windows 10 atualizado. Vale muita grana, né? Muita grana. Dá aí, tranquilo. Encontraram 4 dentro desse vírus, né? Fazendo a varredura do código. Falaram, então, peraí, tem ainda mais grave, que se encontrar um, já é muito complicado. Tinha 4. Continuando a análise dele, viram que ele foi construído não em uma linguagem de programação. Foi construído em mais de 7 linguagens de programação. Provavelmente 8, 9, 10 linguagens de programação. Aí foi aumentando a complexidade desse vírus. Espera aí, calma aí, isso daí não é uma coisa normal. Aí cada vez mais gente foi ficando interessada no projeto, tudo nessa análise desse vírus. E lendo o código, foram descobrindo cada vez mais detalhes. Inclusive, uma dessas linguagens que eles descobriram, ela foi criada só para conversar com controles de automação de máquinas, desenvolvidos pela Siemens, né? Siemens, aquela fabricante alemã. E esse trecho do código só conversava com esses equipamentos. São equipamentos que normalmente controlam alguma coisa, motores e tudo mais. Então tinha um trecho desse código dentro desse vírus que manejava somente controles. E esses controles, obviamente, eram as que controlavam as centrifugas lá dentro da instalação do Irã. O que mais encontraram? Encontraram muita coisa dentro desse vírus. Inclusive, a função dele, enfim, no final descobriram que era justamente aumentar a rotação da centrífuga para ela se autodestruir. Ele se instalava no computador, executava por 13 dias, sem dar brecha nenhuma. Ele só ficava lá, falava, tô escutando aqui. Ninguém sabia da existência dele. Ficava escutando 13 dias coletando dados dessas máquinas. Então, sei lá, pegou a rotação, um número aleatório, pegou a rotação a 100 da centrífuga, que era a rotação normal, por exemplo. Então, ficou coletando dados 100, 101, 102, 103, e analisando isso. Quando ele iniciou o ataque no 14º dia, ele camuflou todos os controles, as centrais de controles operacionais, como se tivesse normal. Então, todos os técnicos estavam vendo os dados normais na tela, mas a centrífuga estava rodando de maneira normal lá, estava acontecendo alguma merda lá dentro. E descobriram posteriormente que esse vírus, pela complexidade dele, ele tinha até uma data que ele ia parar de funcionar. Fala, você vai chegar numa tal data que você vai ser desativado. Ele mesmo se autodesativava. Então chegava numa data que ele parava de trabalhar, como se fosse demitido do serviço dele. E essa data... Se autodestruía. Essa data se coincidia, era uma semana antes da posse de um novo presidente nos Estados Unidos. Ou seja, como se estivesse passando de governo para outro governo e aquela operação precisava se acabar. Isso são supostos. Até hoje o pessoal dos Estados Unidos não comenta isso, eles não falam que foi eles e tudo mais. Mas foi um vírus que foi construído só para atacar aquelas máquinas. Só para destruir o sistema de operação. E conseguiu, ele destruiu mais de 1000 centrífugas dentro dessa operação. Então causou um prejuízo, eu imagino que na casa dos bilhões pro Irã. Mano, dá pra fazer um filme. Tem vários documentários, se vocês pesquisarem, Stuxnet, vocês vão ver vários documentários, daí merece um filme de Hollywood.
E foi um vírus, ele foi... Mas como que ele entrou dentro da instalação? Pô, não tinha internet lá. Ele foi um vírus propagado dentro do Irã. Pode ver que a Kaspersky ou a Symantec soltou um relatório que encontrou vestígios 60% dos vestígios de todo mundo desse vírus estava dentro do Irã. Ou seja, quem construiu o vírus propagou ele dentro do país. E a intuição dele era que ele propagasse de pessoa a pessoa, porque ele era como se fosse um worm, ele ia multiplicando e passando de computador a computador. Eu passo um pendrive C, acho que na época era disquete, e você vai lá, coloca no computador e vai passando. Então ele propagou pelo Irã inteiro até cair em um dos técnicos que trabalhavam nessa central. Esse técnico entrou com provavelmente um disquete de atualização de algum sistema lá dentro, que era a única maneira que poderia adentrar o sistema, e enfiou o disquete dentro da máquina, e assim ele se propagou pela toda a central de operação, causando todo esse prejuízo.